Então vamos lá. Quer dar bom dia, mamãe? Bom dia. Vamos lá. Primeira pergunta. É errado um casal cristão casado receber um casal de namorados ímpios, eu amo isso, ímpios, para dormirem juntos em sua casa? Thalita, faz as honras aí. Sim. A Bíblia fala que os jovens devem se manter puros, né, até o casamento. Nós, como cristãos conhecedores da verdade, o mínimo que podemos fazer é garantir que nossa casa e todos que estão na nossa casa sirvam ao Senhor. É pecado de fornicação, que se chama. Então você não deve encorajar, admitir esse tipo de ato pecaminoso dentro da sua casa. Você é responsável, principalmente os líderes da casa, os esposos, como um líder federal, você é responsável por todo o pecado que é cometido dentro da sua casa, ainda que não seja você que comete, mas Deus vai cobrar das suas mãos. Você é líder, você é responsável pelos pecados que as pessoas que estão na sua casa, sua esposa, seus filhos e os visitantes, no caso, o casal de namorados, Deus vai cobrar os pecados cometidos dentro da sua casa de você. É pecado, não se deve admitir. Ok? Deixando claro para vocês, quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, não existe democracia ali, tá bom? Não deve haver democracia no seu lar, tá bom? Democracia não é algo bíblico. A gente tem um ambiente democrático e não é algo ruim, pode ter num país, beleza, bacana, tranquilo, mas não deve haver um ambiente democrático dentro de casa. Isso não quer dizer que a sua esposa não vai falar, e nem os seus filhos. Às vezes os seus filhos vão dar conselhos maravilhosos e você tem que ouvir, porque um bom líder, ele tem bons conselheiros, tá bom? Mas a última palavra é sua. Então você, como líder federal, como a Thalita falou, você é responsável, tá bom? Então tem um texto, eu não me lembro, que está em Gênesis, que Deus diz assim: eu escolhi Abraão porque ele forçou a sua casa a me servir, ou porque ele fez com que toda a sua casa me servisse. Você não é o Espírito Santo, não é, mas você tem autoridade. Assim, por exemplo, na minha casa, todas as pessoas que moram lá, aos domingos vão no culto. Todo mundo que mora na minha casa cultua Jesus. A Cid que o diga. Cadê a Cid aí, né? Ou seja, todo mundo cultua Jesus. Então, volta e meia, às vezes a gente está num horário, a Cid mora junto com a gente está num horário diferente, aí eu pergunto para a Cid, não estamos conseguindo fazer o culto junto com ela, a gente pergunta: como é que tá o culto? Tá fazendo? Ok, tô fazendo, benção de Deus. Então tá bom, tamo junto. Para morar aqui é assim, tá bom? Isso não é, sabe, as regras da casa, tá bom? Debaixo dessa casa a gente quer honrar Jesus. Beleza? Próxima pergunta. Se eu quero mudar e ser uma mulher de Deus e meu marido não quer mudar junto, como devo agir? Sigo e deixo ele, ou espero ele querer mudar comigo? Bom, deixa eu explicar. Essa pergunta, Thalita, a gente entendeu de forma diferente. Eu mostrei para ela antes de começar o culto: essas aqui são as perguntas. E ela entendeu que a mulher está dizendo que ela sigo e deixo ele, tipo assim, deixar ele como se separar, né? Eu entendi diferente, tipo, sigo seguindo a Jesus, casada, e deixa ele não seguindo Jesus, tá bom? Então vamos responder das duas formas, porque ou é uma ou é outra. Pode responder, meu amor. Bom, eu entendi que ela está perguntando se pode se separar dele para seguir Jesus, né? Eu gostaria de perguntar a essa mulher: você é casada, né? Porque às vezes as pessoas tratam com o marido, mas apenas vivem maritalmente, tá? Eu queria saber isso. Você é casada de verdade? O que é casada de verdade? Casada no civil, tá? Isso é um porém. Eu vou trabalhar com a hipótese de que ela seja casada no civil, tá? Então ela realmente tem um marido. E aí ela se converte e o marido não quer seguir a Jesus. O que a Bíblia ensina? Que se o marido descrente, ele concorda em conviver com ela, que ela deve continuar vivendo com esse marido e que ela deve se submeter a esse marido, desde que não seja pecado que ele peça para não fazer, e que ela deve orar por ele e ganhar ele sem palavras, tá? Se ela não é casada
e ele não quer... já trabalhamos muito com mulheres que sofrem com isso. Se você não é casada, mas vive maritalmente com um homem que não quer casar com você, e isso te impede de seguir a Cristo como convém, de se tornar membro de uma igreja, de se batizar, de trabalhar na missão. Aí você tem que escolher, você ama mais ele ou você ama mais Jesus? Quem ama Jesus, segue Jesus. É impossível amar a Jesus, não obedecer e não largar tudo para seguir. Acho que foi claro? Perfeito. Então, se o meu entendimento está correto, que provavelmente não é, mas vamos lá. Porque quando a Thalita falou, deu mais luz para mim, mas eu vou tentar responder, porque há uma probabilidade de ser assim. Digamos que a mulher está dizendo, eu deixo ele sem seguir Jesus e eu sigo Jesus, casada com ele. Sim, tá bom? Caso a pergunta seja essa, você segue Jesus. Você segue Jesus, e ainda que seu marido não siga, tá bom? Você não se submete ao seu marido quando o que ele falar impedir você de seguir Jesus. Se o que ele fala para você, se o que ele ordena impede você, daí você fica com o texto que os apóstolos falaram em Atos. Mais importa obedecer a Deus do que os homens, tá bom? Próxima pergunta. Que conselho dar a uma esposa que mesmo depois de ser traída, luta por seu casamento, mas o seu cônjuge não muda e acaba traindo outras vezes em adultério? Escuta aqui. Primeiro, o que tem que ficar claro é quem soube que esse cara cometeu adultério. Se eles são cristãos, eu trabalho com a hipótese que é um casal cristão, esse homem foi confrontado, ele foi disciplinado, ele está em disciplina na igreja, ele está tendo um atendimento semanal com os presbíteros, ele está tendo uma prestação de contas, porque disciplina eclesiástica, você não está julgando as pessoas para fora, você está puxando as pessoas para mais próximo de você, para mais próximos da igreja. Então, essa é uma pergunta. Outra coisa, no que envolve a questão de adultério, uma mulher precisa ter noção de, primeiro de tudo, doença. E aqui eu já quero abrir uma coisa que a gente fala muito lá em casa, Thalita e eu. Vocês são um casal que vieram do mundo, tá bom? Vocês vieram do mundo. Vocês não eram da igreja. O seu marido traiu você ou a sua mulher. Não deve haver nenhuma relação sexual enquanto não houver um teste de HIV, sífilis e DSTs em geral, doenças sexualmente transmissíveis. Você vai num posto de saúde, vai os dois. Eles atendem você na hora. O que eu estou falando, cara, eu nunca conheci uma outra mulher. Mas quando a minha esposa engravidou, porque nós não ficamos grávidos, é só a Thalita que ficou grávida, tá? Nós chegamos num posto de saúde e a mulher, óbvio, papai, quer fazer o exame de HIV? Que legal, eu quero. HIV, sífilis e o quê? Isso. Você vai ficar pronto na hora, o resultado fica pronto na hora, tá bom? Na hora. Eu tô lindo. Na hora. Então assim, minha irmã, o teu marido teve relações com outras mulheres, você não pode mais dormir com ele enquanto ele não fizer um exame junto com você. Tá bom? Tá bom, meu irmão? E se você ama a sua mulher como você ama, como Jesus ama a igreja, a sua mulher não tem que nem pedir isso. Isso tem que partir de você. Tá bom? E vice-versa também. Amém, irmãos? Então, uma das questões que eu diria é isso. Outra coisa, ele continua andando em adultério. Isso tem que ser confrontado, tem que chamar os pastores, ele tem que ser chamado ao arrependimento. E se isso se torna recorrente, nós temos que dar um basta nisso. Sim, nós precisamos dar um basta nisso. Só que a mulher não faz isso sozinha. Por isso que é importante você congregar em uma igreja que tenha pastores fortes. Eu tenho uma familiar onde ela veio para a igreja, o marido tinha relação sexual com todas as mulheres antes deles virem para a igreja, ele confessou isso para o pastor não contou isso para o casal, para a mulher, e num aconselhamento o pastor, desculpa o termo, não vou usar porque eu não estou na cavalo branco, um pastor frouxo, tá bom? Porque Jesus está mudando meu coração, eu não vou falar esse termo aqui. Pastor frouxo, tá? Ele olhou para ele e disse: tem algo que tu queira dizer para tua mulher? E ele: não tem não, pastor. Ela engravidou, e porque ele passou uma doença sexualmente transmissível para ela, sífilis, o bebê morreu. Ele matou o filho dele. Ele sacrificou o filho dele em nome do segredo. Ela só descobriu que
que ela tinha sífilis quando ela perdeu o bebê. Ela não quer mais ficar com ele. Ela não acredita mais na igreja, porque o pastor é um mentiroso. Então, você quer procurar uma igreja? Procure uma igreja onde os pastores têm condições de confrontar o teu marido, onde eles não vão ter medo do teu marido. Legal, mas o cara pode ser grande. Ele é grande. Rodrigo, mas nós somos ruins. Ele é grande, mas a gente é ruim. E tem um grupo de pastores também. Ele pode ser grande, mas nós é 5. Tá bom? Então, eu diria, um homem de Deus tem que entrar nessa história aí. Homem nenhum tem que ficar fazendo isso com a mulher, sem o homem confrontar. E dependendo do caso, a mulher tem que ir embora mesmo, porque ele está abandonando ela. Mas, pelo que eu entendi, a mulher aqui, ela quer continuar lutando pelo seu casamento. O que tu diria para ela? Se ela pode continuar lutando? Deve, mas nesses termos. Uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é bondadismo. Porque existem 2 extremos, né? Que nós aprendemos muito, assim, na igreja. Uma era que a mulher tinha que apanhar, ser humilhada, abandonada, maltratada, e ela não podia fazer nada porque ela tinha que ser submissa. Ela não podia recorrer à polícia, ela não podia recorrer aos pastores, podia ser violentada, e ela não tinha que aguentar. Daí continuava, é um extremo, né? O outro extremo é de pessoas que acham que, digamos que, pelo que eu entendi, essa mulher, ela escolheu ainda assim lutar, e embora ela tenha que lutar da forma correta, né? As pessoas veem que, não, porque ela é uma boba, porque ela não tem também exato. É outro extremo. Perfeito, é outro extremo. O que deve ocorrer? Porque uma mulher foi traída 1, 2 vezes e ela quer lutar pelo casamento, e isso é o correto. A Bíblia ordena isso. Só que como que ela deve lutar? Ela tem que cuidar pela santidade do marido. Se esse homem não for confrontado, ela está sendo cúmplice do pecado dele. Tem que lutar da forma correta. Exato. Então, obrigado. Por isso que a gente precisa de uma esposa, porque senão a gente não consegue falar tudo. Sim, perfeito. Então, assim, a forma como ela vai continuar com o marido dela, se ele é uma ovelha, um pastor tem que quebrar a patinha dele, tá bom? Ele tem que sentir o peso do terror do juízo de Deus. E se ele não sentir isso em um aconselhamento pastoral, o pastor não deve parar enquanto ele não estiver com um olhar de medo diante do Senhor. Casos extremos pedem medidas extremas. Esse homem precisa ser confrontado com força e violência, tá bom? Não é para bater no cara, tá? Mas com muita força. Quase isso, tá bom? Próximo. Toda vez que o casal tem relação, a mulher deve atingir o orgasmo? Bom, essa pergunta, ela é fenomenal. Primeiro de tudo, nem o homem nem a mulher, o alvo do sexo, em primeiro lugar, não é o orgasmo, tá bom? O alvo do sexo é comunhão. Então, em primeiro lugar. Agora, beleza, descompactando isso, tiramos esse pacote, vamos abrir o pacote, descer um pouquinho mais. É ideal que o homem tenha orgasmo e a mulher também. É ideal. Porém, acontecerão momentos, épocas, a mulher ela tem um ciclo menstrual, às vezes hormônios. Então, alguns acontecimentos, eles tornam o orgasmo da mulher muito mais difícil que o do homem, tá bom? Então, acontecerão atos sexuais que a mulher não teve orgasmo. Só que, primeiro de tudo, não há na mulher um desespero e não há no homem uma acomodação. Esse é o grande problema. Nós, homens, nos acomodamos, porque a sua esposa vai continuar amando você, vai continuar cuidando de você, e você se acomoda. Você não vai, você fica assim, não deu hoje, mas, cara, isso tem que dar o teu brilho, você tem que ficar louco, assim. Deixa, próxima nós vamos subir as paredes aqui nesse quarto. Ou seja, você tem que querer o bem da sua esposa, tá? Outra coisa que pode ocorrer dentro de um casamento também, que eu não vou falar em termos técnicos, mas falar de forma bem de gente para gente, que é o casal dizer, nós vamos fazer uma rapidinha, algo rápido. Isso vai dificultar muito o orgasmo da mulher, tá bom? Só que não pode ser uma vida de rapidinhas. Então você não pode ser o ligeirinho, o Speedy Gonzalez. Quer falar alguma coisa, meu amor? Quer falar alguma coisa? Speedy Gonzalez.
O ligeirinho. Fala. Eu acho que, assim, essa questão do orgasmo, muitas mulheres já me procuraram com dificuldades, né, no casamento, e até porque, assim, geralmente as mulheres que não conhecem essa sensação, tu pergunta, tu já teve um orgasmo? Não sei. Quem diz não sei é porque nunca teve. Se você já teve, você vai saber. Então, o que acontece? As mulheres, quando não têm, elas acabam deixando de gostar, de ter essa intimidade com o esposo, deixando de procurar, de se deixar ser procurada, e já vão para o relacionamento, para a relação, pensando nisso. Eu vou fazer sexo com meu esposo, mas eu não terei um orgasmo, então eu quero que isso acabe logo. E isso vai dificultar que essa mulher tenha um orgasmo. Como o Jackson falou, o sexo, o orgasmo, ele não é o objetivo final, ele é a consequência final do sexo. Mas você pode ter uma relação sexual com seu esposo de forma prazerosa se você desfrutar do caminho, do momento, da caminhada em si, do platô. O termo correto é platô. Por quê? Porque, como o Jackson falou, o sexo é para ter comunhão. E não existe um momento em que vocês tenham mais comunhão do que no sexo, né? Naquele momento é um momento único, só de duas pessoas. A minha tia, quando me falou sobre sexo, quando eu perguntei para ela disse, olha, só parece que existe só vocês dois no mundo. Naquele momento, os pensamentos do teu esposo estão concentrados unicamente em ti. Naquele momento, não importa os teus defeitos, você é a Mulher Maravilha. Você pode ser quem você quiser. Então, não vai para um relacionamento pensando no final dele. Desfruta da caminhada, entende? Desfruta dos toques, desfruta dos beijos, desfruta da atenção que é toda sua naquele momento. E é bem provável que você chegue ao orgasmo. Mas desfruta do caminho até o orgasmo. Isso é sexo. Exato. E uma coisa, eu falei semana passada isso aqui, eu não falei de manhã, eu preciso repetir aqui de manhã, porque de manhã a gente tem mais casais, bem rápido. Então, assim, existe o prelúdio no ato sexual, o platô, que é o momento de maior excitação no sexo, que é o momento onde o homem e a mulher estão excitados, e existe o orgasmo, que são picos, tá bom? O orgasmo masculino, ele dá um pico e ele cai para o pós-lúdio. Então, prelúdio, platô, um pico do orgasmo, e o orgasmo dá o pico do homem, e ele cai para o pós-lúdio. A mulher, Deus fez a mulher, o homem não tem como viver isso, não tente isso em casa, você não vai conseguir. Mas Deus deu para a mulher isso, escute isso, Deus deu para a mulher algo que é chamado de orgasmos múltiplos. O que é orgasmos múltiplos? Então, existe o prelúdio, aqui é o lado da mulher, tá? Prelúdio, platô, excitação sexual. Orgasmo, quando a mulher tem após o orgasmo, a mulher não tem essa queda como igual o homem tem. O homem tem uma queda brusca, tanto que os homens adormecem, ficam com sono muito mais rápido que a mulher. É algo fisiológico. Você não pode ter raiva do teu marido por causa disso. Deus fez ele assim. Já a mulher não. A mulher, se ela tiver orgasmo, o homem não teve orgasmo ainda, o homem pode esperar um pouco e ele investir sexualmente de novo nela. Essa mulher ainda está em nível de platô e ela provavelmente muito mais rápido vai experimentar um segundo orgasmo, terceiro, quarto, quinto. Por que isso ocorre? Você não precisa dizer, meu Deus, agora eu nunca vivi isso. Cara, vai para casa, você tem anos ainda para viver isso, Deus vai abençoar você. Ora a Deus, falando sério mesmo, Senhor, me ajuda a ser um bom amante para minha mulher. Então, você vai poder desfrutar isso. Calma, não é que nem louco, teve orgasmo, você vai bem louco. Não, espera um tempo e você investe de novo na sua mulher. Ela não caiu, a taxa dela, a excitação, o batimento cardíaco dela ainda está alto ainda. A temperatura corporal do ato sexual, como aumenta, ainda está alta. Você pode tentar investir de novo na sua esposa e a tua esposa ter um segundo orgasmo, tá bom? Deus deu esse presente para as mulheres, Deus não deu para os homens, o homem não vive isso. Tanto quanto mais o homem vai envelhecendo, o espaço entre o orgasmo e o outro requer mais descanso para o homem. Então o homem podia fazer sexo uma vez. Eu conheci um homem, e ele relatou para mim de forma muito, assim, eu acredito no que ele falou, que ele teve 6 relações sexuais num dia com a mesma mulher,
e assim, muito próximo uma da outra. Só que isso, com o tempo, isso vai mudando, vai diminuindo no homem. Então o homem consegue ter 2, 3, depois uma, depois ele precisa de mais um dia de descanso. A mulher não. A mulher não. Deus deu esse presente para a mulher. Então o que acontece? Cara, a tua esposa cuida tão bem de ti. Talvez você não vá conseguir isso essa semana. Tranquilo, calma. Minha irmã, deixa o teu marido tentar. Tá bom? Deixa o teu marido tentar, pelo menos. Deixa ele tentar ser um bom amante. Se deixa. Se não conseguir, não encana. Ai, não teve orgasmo, não encana. Você tem anos para tentar isso. Deus vai abençoar você. Tá bom? Próximo. Quais as práticas sexuais são consideradas como pecado? Eu vou responder isso semana que vem. Tá bom? Próximo. É pecado fazer sexo oral? Não é pecado. Desde que? Quais são as 3 perguntas? Então, você olha se a Bíblia condena. Qual é a segunda pergunta mesmo? Vocês lembram? Eu não me lembro. Não, se tem utilidade. É útil? É útil. É útil. E terceiro, se há uma obsessão, se vicia, você tem que cuidar disso. Tem homens aí que só querem sexo oral, ou mulheres só querem sexo oral. Se você cuida disso, isso não pode se tornar uma obsessão. Isso é um plus, isso é uma cereja do bolo, tá bom? Então não é pecado. E pessoas, talvez se o homem não se sentir à vontade, ou a mulher não se sentir à vontade, se houver, você cancela. É pecado não amar o próximo como a si mesmo. É verdade, exatamente. Tá bom? Você vai tentar ser o melhor amante. Próxima. O que você acha sobre o uso de brinquedos sexuais? A mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Eu não aconselharia vocês utilizarem órgãos genitais. Você comprar uma vagina para o seu marido, ou você comprar um pênis para sua esposa. Eu não aconselho você a fazer isso. Tá bom? Não, de forma bem aberta. Não aconselho você a fazer isso. Outros brinquedos você vai utilizar, massageadores, tudo que não se torne obsessão. Vamos comprar um óleo, aí agora só tem sexo com esse óleo. A mulher vai comprar uma fantasia, o homem uma fantasia. Só há excitação se usar essa fantasia. O cuidado aqui é a obsessão. Tá bom? Tá bom, gente?